Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, conforme seja o horário em que você está assistindo esse vídeo. Eu quero trazer hoje para você um tema muito interessante, mas quero antes pedir a você que se inscreva em nosso canal. É um canal que tem muito o que lhe oferecer, tem muita informação, traz a palavra de Deus, mas não traz somente a palavra de Deus. Traz cultura nordestina, traz notícias e informações. Então, esse é o canal A Voz da Bíblia Sagrada. Inscreva-se no canal, porque muitas pessoas que assistem esse canal não são inscritos. Então, nós desejaríamos que essas pessoas se inscrevessem no canal, porque ao inscrever-se no canal, além de você receber as nossas notificações, você não está gastando nada e você nos ajuda muito. Então, o tema que nós trazemos hoje para você é: o que é ser cheio do Espírito Santo? Nós estamos vendo aí, tanto na mídia como pessoalmente, quando participamos de alguma igreja, como, na verdade, muitas denominações religiosas estão enfatizando isso, né? A pessoa deve ser cheia, o verdadeiro cristão deve ser cheio do Espírito Santo. E é importante que se enfatize isso porque está na Bíblia. Foi o próprio Cristo que assim determinou que devíamos ser cheios do Espírito Santo. E os apóstolos prosseguiram trazendo essa mensagem para nós. Então nós vamos hoje trazer um vídeo para você mostrando o que é ser cheio do Espírito Santo. Mas assista o vídeo até o final, porque senão você não vai, você que ainda não conhece, se você já conhece, glória a Deus, tudo bem, você já conhece. Mas mesmo assim vale a pena assistir até o final, porque nós trazemos o desfecho do que é ser cheio do Espírito Santo. Vamos trazer aqui uma sequência de versículos que nos mostram tanto Jesus como os apóstolos nos trazendo essa mensagem que nós devemos ser cheios do Espírito Santo. Amém? Então vamos nós. A primeira mensagem que nós vamos trazer aqui está em João capítulo 14, versículos 25 e 26, certo? E diz assim: Eu vos tenho dito estas coisas enquanto permaneço convosco. Mas o Paráclito, esse Paráclito aqui é o Espírito Santo, o Santo Espírito que meu Pai vos enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar o que vos disse. Então, Jesus é o primeiro a nos trazer essa mensagem de que devemos ser cheios do Espírito Santo e que Deus mandaria o Espírito Santo. Eu tenho ouvido alguns teólogos, e tem vezes até que eu fico estarrecido, né, com alguns que querem negar muitas coisas da atualidade dos dons espirituais, dessa necessidade da igreja ser cheia do Espírito Santo. E há alguns teólogos que são muito secos, né? E eles querem que as pessoas sejam iguais a eles, mas essa não é a realidade da Bíblia. Muitos dizem: mas quando você aceitou a Cristo, você já recebeu o Espírito Santo. Claro, está escrito isso na palavra de Deus. Ter recebido o Espírito Santo quando aceitou a Cristo não significa que você foi batizado no Espírito Santo. Muitas pessoas hoje não querem mais nem utilizar esse termo, ser batizado no Espírito Santo. Então, eu não tenho problema em utilizar esse termo de forma nenhuma, porque eu sou batizado no Espírito Santo, eu sou testemunha viva dessa experiência, certo? Por que hoje existe tanta resistência a essa doutrina? Existe porque muitas pessoas, se dizendo batizadas com o Espírito Santo, exageraram, né? E quiseram utilizar os dons que Deus lhe deu, não para a glória de Deus, mas para a glória de si mesmo, para aparecer como muito espiritual para aqueles que lhe ouvem. Eu não tenho essa pretensão, nunca tive e quero trazer aqui para você, neste vídeo, o que é ser cheio do Espírito Santo. Vamos em frente?
Vejam a importância de ser cheio do Espírito Santo. Os apóstolos já tinham recebido o Espírito Santo quando creram em Jesus. Mas veja o que é que Jesus diz, e Lucas registrou no capítulo 24, versículo 49. Ele apareceu aos discípulos e disse: ficai em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder. Ora, aqueles teólogos que dizem: não, isso aí acontece, o Espírito Santo já vem à nossa vida quando nós aceitamos a Jesus. É claro, a pessoa do Espírito Santo, se nós aceitamos a Jesus, permanecemos nele, a pessoa do Espírito Santo está em nós. Mas a palavra ser cheio do Espírito Santo, ou como muitos dizem, ser batizados no Espírito Santo, implica em algo maior, algo de fortalecimento para a vida do cristão. Por isso, o Senhor Jesus aconselhou aos apóstolos que eles não saíssem logo ali realizando as missões, a obra, mas disse: ficai em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder. É um revestimento para que você possa suportar as aflições, né, da vida de um missionário, por exemplo, que não é fácil. Então, para você ser um missionário, para você ser um verdadeiro pastor, você precisa ser cheio do Espírito Santo, sim, porque do contrário, você não aguenta as intempéries da missão. Essa é a grande realidade. Então, esse foi o conselho de Jesus: fiquem lá em Jerusalém, até que vocês sejam revestidos de poder. Então, vejam aí a importância do poder do Espírito Santo na vida do cristão. Vamos em frente. Quero trazer também para você algo muito interessante que é dito por Paulo aos Efésios, no capítulo 5, verso 16. Ele diz o seguinte, ele diz: não se embriaguem com o vinho em que leva a libertinagem, mas encham-se, ou seja, deixem-se encher pelo Espírito Santo. São palavras de Paulo. Paulo era um homem cheio do Espírito Santo, um homem cheio da graça de Deus, um missionário que pregou para os gentios e que sofreu no seu próprio corpo quase 40 chibatadas por causa do amor a Cristo. Ninguém consegue passar por isso se não for cheio do Espírito Santo. E Paulo tinha essa experiência. Também há nos dias atuais muitos teólogos que criticam a atualidade dos dons e diz: não, isso era só para aquela época dos apóstolos. E isso não é verdade. A Bíblia deixa muito claro em vários textos que é para hoje, certo? O próprio Pedro, no seu discurso, disse que a promessa não era só para aqueles dias, mas para todos quanto viessem aceitar a Jesus Cristo. E o porquê esses teólogos eles fazem isso? Alguns teólogos fazem isso. Porque, claro, houve muito exagero na questão de profetizado, falar línguas, etc. Tem pessoas utilizando na televisão, na mídia, falsamente o dom de cura, né? E, claro, isso tem, na verdade, feito com que algumas pessoas, alguns teólogos até sinceros, eles fiquem arredio com relação à atualidade dos dons. Mas nós não podemos nos deixar levar por isso, pelos falsos profetas, não podemos nos deixar levar pelos que falam línguas estranhas só para se exaltar, nós não podemos deixar nos levar por isso, nós devemos nos levar pela palavra de Deus. E ela é clara que nós devemos nos encher do Espírito Santo. Muitos aí estão se embriagando com o vinho que leva à libertinagem. São exatamente esses. São muitos, mas esses que falam línguas só para se exaltar, para se mostrar, esses que profetizam falsamente, esses que empreendem curas falsas nas suas igrejas, esses receberão o seu devido castigo. Mas nós, os verdadeiros cristãos, devemos colocar a Bíblia sempre acima dos teólogos
E claro, muito acima, bilhões de vezes acima desses falsos profetas, que tem feito algumas pessoas desacreditarem na palavra de Deus. Já vi muitos profetas falarem mal contra as línguas estranhas, isso não existe mais. Mas eu quero dizer uma coisa: Paulo foi um homem cheio do Espírito Santo que falou línguas. E eu já vi alguns teólogos dizer, não, aquelas línguas que foram faladas lá no dia de Pentecostes, ali foi línguas estrangeiras. Eu também concordo, ali foram línguas estrangeiras, porque os apóstolos estavam pregando para medos, persas, pessoas da Mesopotâmia e tal, e tantos outros que ali estavam e transitavam, e eles os ouviam falar na sua própria língua. Isso fica bem claro em Atos dos Apóstolos. Mas está registrado na Bíblia que existe sim as línguas estranhas aos homens, que não são línguas estrangeiras, e Paulo, que foi um homem cheio do Espírito Santo, quem sou eu para duvidar de Paulo? Ele foi muito claro a respeito do fala-línguas. Lá na carta ao primeiro aos Coríntios, eu não coloquei na tela aí, porque senão a gente vai ficar com um vídeo muito longo, mas vou ler aqui diretamente da minha Bíblia eletrônica. Lá em 1 Coríntios, capítulo 14, verso 2, ele diz assim: porque o que fala em língua não fala aos homens, mas a Deus. Pois ninguém o entende, porque em espírito fala de mistérios. Ora, o que é que Paulo estava dizendo? Se Paulo dissesse que haveria alguém que entendesse, se fosse de um outro país, aí eu diria que essas línguas não são línguas estranhas, mas Paulo está dizendo, esses homens eles não falam aos homens. Quando Paulo disse aos homens, incluiu todos, os estrangeiros também, certo? Mas eles falam a Deus. Ninguém o entende porque em espírito eles falam de mistérios. Você quer prova maior do que essa? As línguas estranhas existem. Eu fui batizado no Espírito Santo e falei línguas estranhas. Não que eu acredite que seja obrigatório falar línguas estranhas quando se batiza com o Espírito Santo. Quando se é batizado com o Espírito Santo. Não. Falei, mas não significa que só é batizado no Espírito Santo se falar línguas estranhas. Existe uma corrente teológica que pensa assim. Bem, mas respeito também essa corrente teológica, certo? Em 1 Coríntios, capítulo 14, verso 18, Paulo diz ainda, dou graças a Deus que falo em línguas mais que vós todos. Já vi alguns teólogos dizerem que não, é porque ele conhecia muitas línguas. Não é verdade. Paulo falava línguas estranhas mesmo, certo? Então não podemos, porque alguns falam isso falsamente, porque alguns profetizam falsamente, nós desacreditarmos nos dons espirituais que foram prometidos para nós e são atuais para os dias de hoje. Paulo aconselhando os cristãos para que escolhesse o melhor dom. Quando você abre a sua Bíblia lá em 1 Coríntios, capítulo 12, verso 1 em diante, então você vai ver ali 9 particularidades do dom do Espírito Santo, certo? Dom de cura, dom de discernimento de espírito, dom de línguas, dom de interpretação de línguas, enfim, dom de profetizar e assim por diante. Então você vai ter ali, esses dons são atuais. Eu creio porque Deus já falou através de pessoas para mim e se cumpriu a íntegra. Não foi somente uma vez, mas mais de uma vez, certo? Então, eu também já falei para alguém e se cumpriu, não somente uma vez, mas mais de uma vez. Então, Paulo, ele orientando aos cristãos sobre essa questão de falar em línguas e profetizar, em 1 Coríntios, no capítulo 14, verso 5, ele diz, ora, quero que todos vós faleis em línguas, mas muito mais que profetizeis, pois quem profetiza é maior do que aquele que fala em línguas, a não ser que também interprete, para que a igreja receba a edificação. Quero dizer para você que eu já vi alguém interpretando línguas, certo? Os dons são atuais. Eu creio dessa forma. São minhas convicções, certo? Os dons são atuais.
Agora, o que não pode é uma grande maioria de teólogos, por causa de alguns falsos profetas, por causa de alguns falsos cristãos, deixarem de acreditar na atualidade dos dons, certo? Nem todos são iguais e tem falsos cristãos também em nosso meio. Mas prossiga no vídeo, porque no final nós vamos mostrar a você o que é ser cheio do Espírito Santo. Quero também lembrar a você que os dons espirituais podem ser imitados, mas no final do vídeo eu vou mostrar para você que tem algo importante que é relativo a ser cheio do Espírito Santo e que não pode ser imitado, certo? Paulo, falando aos Romanos, no capítulo 8, verso 9, ele diz: vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Deus, esse tal não é dele. Então, tem que ter o Espírito de Deus. E quem tem o Espírito de Deus, só porque se converteu, ainda não é cheio do Espírito Santo. Eu mostrei em versículos anteriores essa verdade para você. Ser cheio do Espírito Santo é um revestimento maior, em que você deixa o próprio Espírito de Deus, que já está habitando em você, guiar a sua vida. E nós vamos trazer textos da Bíblia. É claro que não vamos trazer todos, porque tem uma infinidade de textos, mas vamos trazer alguns textos que nos provam isso. Então, Paulo diz aqui que quem não tem o Espírito de Deus não é dele. Então, se alguém está aí falando línguas estranhas sem ser de verdade, se alguém está aí profetizando como falso profeta, essa pessoa não é de Deus, certo? Então, coloque isso na sua cabeça. De Deus são aqueles que utilizam os dons espirituais com honestidade e com seriedade, certo? É claro que tem muitas aberrações, eu mesmo já combati na própria internet com vídeos, alguns profetas aí que profetizaram que ia ter uma grande guerra em São Paulo, no Brasil e tantas outras coisas. São muitas coisas, né? Eu não vou aqui citar todos, que são muitos. E eu me levantei contra esse tipo de profecia, porque eu estava vendo que não era profecia, mas era uma falsa profecia. Vamos em frente. Ora, o que é que Paulo diz ainda, escrevendo aos Coríntios, capítulo 3, verso 16? Diz: não sabeis vós que sois templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Então, você aí que está talvez falando línguas estranhas, decoradas, ou só para se exaltar à frente das pessoas, ou que você aí que está profetizando falsamente, você, por acaso, não sabe que o verdadeiro cristão, o Espírito Santo habita nele? Foi uma coisa que eu pedi durante muitos anos a Deus, que ele me desse discernimento de espírito. Então não adianta vir profetizar falsamente. Na minha presença eu não sou nada, eu sou apenas um servo de Deus, mas Deus me deu o dom. Então eu sei discernir espíritos. Então não venha com falsas profecias para mim. Mas eu tenho consciência absoluta que os dons são atuais e sei o que é ser uma pessoa cheia do Espírito Santo. Não significa, muitas pessoas estão pensando que ser cheio do Espírito Santo é fazer aquele barulhão que a gente vê em algumas igrejas que se dizem pentecostais. Aquilo ali nada mais é do que uma demonstração para as pessoas de que eles estão fazendo aquele barulho porque são cheios do Espírito Santo. Mas nem todos são cheios. Aí alguém vai e diz: mas lá em Atos dos Apóstolos também foi um barulho estranho que o pessoal até estranhou, pensou que eles estavam embriagados. Ora, não vá se manter por isso aí. O barulho dos apóstolos foi um barulho santo, diferente dos barulhos que se vê nas igrejas de hoje. Pessoas dando canga-pé, plantando bananeira, enfim, tanta coisa que são aberrações. E isso está fazendo com que algumas pessoas desconfiem que os dons não são atuais. Mas os dons são atuais. O Espírito Santo não mudou em nada, Deus não muda, a promessa é para os nossos dias, certo? Então nós não podemos ir por essas pessoas que usam falsamente os dons do Espírito Santo só para se exaltar,
só para cair na graça de alguém, certo? Eu prefiro estar na graça de Deus. Vamos nós. Agora eu vou trazer para você algo que você vai perceber o que é ser cheio do Espírito Santo. Eu disse em uma fala anterior, nesse mesmo vídeo, que os dons espirituais podem ser imitados. Mas agora eu vou trazer para você uma mensagem de Paulo aos Gálatas, no capítulo 5, versículos 22 a 23, que nos mostra que isso aqui não pode ser imitado. Os dons podem até ser imitados. Agora eu quero ver você imitar o fruto do Espírito. Olha, veja o que é que Paulo diz. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. No versículo 23 ele conclui: contra essas coisas não há lei. Agora, quem tem esse fruto do Espírito, e esse fruto do Espírito na sua vida é visível, essa pessoa é batizada no Espírito Santo, é cheia do Espírito Santo. Ela não abandonou a fé, mas ela é uma pessoa cheia do Espírito Santo. Porque ninguém pode imitar amor, ninguém pode imitar alegria, porque ainda que imite, lá nos olhos, eu também tenho psicologia, vejo a tristeza da pessoa. Ninguém pode imitar a paz, ninguém pode imitar a paciência, ninguém pode imitar a amabilidade, ninguém pode imitar a bondade, ninguém pode imitar a fidelidade, nem a mansidão, nem o domínio próprio. Essas coisas são inimitáveis, certo? Então, essa é a maior prova de que uma pessoa é cheia do Espírito Santo. Mas nós vamos trazer ainda mais algumas coisas. Essa é a maior de todas. Vamos em frente. Olha o que é que diz aí, mais uma vez, Paulo aos Romanos. Ele diz: todos os que são guiados pelo Espírito são filhos de Deus. Então, ser cheio do Espírito Santo é diferente de alguém que apenas recebeu o Espírito Santo quando creu. Às vezes até já abandonou a fé. O Espírito Santo se ausentou daquela pessoa. Mas os que são cheios do Espírito são guiados pelo Espírito. São pessoas que são verdadeiramente filhos e filhas de Deus. São guiados pelo Espírito. Não fazem simplesmente o que querem, certo? Mas fazem aquilo que o Espírito Santo lhe determina. Vamos em frente. E agora, para concluir, nós vamos trazer essa palavra de Paulo aos Gálatas, no capítulo 2, verso 20, para você entender o que é ser cheio do Espírito Santo. Ele diz assim: assim já não vivo eu. Ou seja, assim já não sou eu quem vive, mas Cristo é quem vive em mim. E esta vida que vivo agora, eu a vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se deu a si mesmo por mim. Quando você chega a essa convicção, a essa conclusão que Paulo chegou, agora sim é a prova de que você é cheio do Espírito Santo. Então essa é a resposta. O que é ser cheio do Espírito Santo? É isso que nós estamos trazendo. E eu vou colocar uma frase aqui que pode englobar, ou seja, pode resumir tudo isso que nós já vimos aqui na Bíblia. Existem muitos outros textos, mas eu não posso estender tanto esse vídeo, senão ele fica muito grande e muito pesado. Mas vamos concluir com a seguinte frase: ser cheio do Espírito é viver no estado máximo da dependência de Deus. Eu acredito que essa frase, ela resume tudo o que foi falado aí. Ser cheio do Espírito é viver no estado máximo da dependência de Deus. Não se esqueça, inscreva-se no canal. Nós sempre trazemos uma palavra de muito conforto para você, uma palavra de edificação, e não somente isso, trazemos também outras informações. Inscreva-se, você não vai gastar nada com isso e você estará nos ajudando muito.